Uma busca por significado. Você já olhou para o céu noturno e se perguntou? Se perguntou sobre o seu lugar em tudo isso? Sobre de onde viemos? E sabe, para onde estamos indo? Essas são as grandes perguntas. Aquelas que ecoam em nossos corações, desde o momento em que podemos pensar. Religião, em sua forma mais simples, é a tentativa da humanidade de responder a essas perguntas. É uma busca por significado em um mundo que muitas vezes pode parecer vasto e misterioso. É uma história que contamos a nós mesmos sobre quem somos e por que estamos aqui. Não é apenas um conjunto de regras ou textos antigos. É uma conexão profunda e pessoal com algo maior do que nós mesmos. Uma força, uma presença, um Criador. Essa busca por significado assume muitas formas. Para alguns, é um único Deus todo-poderoso. Para outros, é um panteão de deuses e deusas, cada um governando uma parte diferente da natureza e da vida humana. E para alguns, não é uma divindade, mas um caminho, uma forma de viver que traz iluminação e paz. A religião fornece uma estrutura para entender os maiores desafios da vida: nascimento, morte, amor e perda. Ela oferece conforto em tempos de tristeza e um senso de propósito para nossas vidas diárias. É uma bússola que nos ajuda a navegar pelas complexidades de ser humano, guiando nossas escolhas morais e nossas interações com os outros. Pense nisso como um mapa. Um mapa desenhado por gerações que vieram antes de nós. Eles exploraram o terreno da existência e deixaram para trás suas descobertas. Esses mapas, essas religiões, nos mostram diferentes caminhos para o mesmo destino: o entendimento. Eles oferecem narrativas, símbolos e rituais que nos ajudam a dar sentido ao mundo. Eles nos dão uma linguagem para falar sobre as coisas mais difíceis de expressar em palavras. O sagrado, o divino, as coisas que sentimos, mas nem sempre podemos ver ou tocar. Este mapa não é apenas sobre o destino. É sobre a própria jornada e a comunidade com a qual viajamos. Então, o que é religião? É uma pergunta com tantas respostas quanto pessoas neste planeta. É uma experiência humana compartilhada. É nossa tentativa coletiva de nos conectar com a realidade última, o que quer que percebamos que seja. É a música que dá ritmo à nossa existência, a arte que colore nosso mundo, e a história que nos une através do tempo e do espaço. É uma parte fundamental do que nos torna humanos. É nossa conversa contínua com o universo. Um diálogo que se desenrola desde o amanhecer da consciência e continua a cada novo dia. Imagine uma grande tapeçaria, tecida com fios de todas as cores imagináveis. Cada fio representa uma crença diferente, uma forma diferente de ver o mundo. Esta é a paisagem da fé humana. Não é um único tecido uniforme. É uma obra-prima vibrante, diversa e intrincada. Existem milhares de diferentes religiões e tradições espirituais praticadas em todo o mundo. Das cidades agitadas da Índia aos mosteiros tranquilos aninhados nas montanhas do Tibete. Das grandes catedrais da Europa aos círculos sagrados de tribos indígenas nas Américas. Cada cultura teceu seu próprio fio único nesta tapeçaria global. Essa diversidade é, honestamente, incrível. Em algumas partes do mundo, as pessoas adoram um Deus. Em outras, honram muitos. Algumas tradições veem o divino na natureza, no sol, na lua, nos rios e nas árvores. Outras olham para dentro, buscando a iluminação através da meditação e do autoconhecimento. Existem fés com escrituras antigas passadas por milênios e movimentos mais recentes, encontrando sua voz no mundo moderno. Essa incrível variedade nos mostra que não há uma única maneira de experimentar o sagrado. O espírito humano é criativo, e suas expressões de fé são tão ilimitadas quanto a nossa imaginação. Essa variedade às vezes pode parecer confusa. Por que tantos caminhos diferentes? A resposta pode estar em nossas próprias experiências. Nossas vidas são moldadas pelo lugar onde nascemos, pela língua que falamos, pela história que herdamos.
nossas vidas espirituais não são diferentes. Uma pessoa vivendo em um vasto deserto pode ver o divino na chuva que dá vida. Alguém vivendo perto do oceano pode encontrá-lo no ritmo das marés. Nosso ambiente, nossa cultura e nossa história influenciam as histórias que contamos sobre Deus e o universo. Cada religião é um reflexo único das pessoas que a praticam. Então, quando olhamos para esta tapeçaria da fé, vemos mais do que apenas diferenças. Vemos o impulso humano compartilhado de conectar e entender. Vemos uma família global, cada ramificação com suas próprias histórias, seus próprios rituais, suas próprias canções. Algumas fés têm bilhões de seguidores, moldando civilizações e a história. Outras são praticadas por pequenas comunidades unidas, preservando tradições antigas. Todas elas, da maior à menor, contribuem para a riqueza e complexidade da história humana. Todas são expressões válidas de nossa busca por significado, cada uma adicionando uma cor única ao magnífico todo. Por que começamos a acreditar em primeiro lugar? Para encontrar a resposta, temos que viajar no tempo. Bem para trás, até o amanhecer da consciência humana. Nossos primeiros ancestrais viviam em um mundo cheio de maravilhas e perigos. O sol nascia e se punha. As estações mudavam. Tempestades furavam e raios dividiam o céu. Eles não tinham ciência para explicar essas forças poderosas. Então, eles criaram histórias. Eles viam intenção e espírito no mundo ao seu redor. O sol poderia ser um deus poderoso cavalgando uma carruagem pelo céu. O trovão poderia ser a voz irritada de um ser celestial. Essas primeiras crenças lhes davam um senso de controle, uma maneira de dar sentido a um mundo caótico. Se um espírito no rio causava inundações, talvez pudessem oferecer um presente para apaziguá-lo. Se uma deusa da colheita trazia as lavouras, talvez pudessem cantar seus louvores para garantir uma boa colheita. A religião fornecia uma estrutura para interagir com o universo. Era uma maneira de explicar o inexplicável, de encontrar padrões na aleatoriedade da natureza. Não era apenas sobre medo, era também sobre admiração. Era sobre reconhecer o imenso poder e beleza do mundo e nosso pequeno lugar nele. Mas a religião sempre foi mais do que apenas explicar o mundo natural. É também sobre nós, sobre nossas comunidades. À medida que os humanos começaram a viver em grupos maiores, precisávamos de algo para nos manter unidos. Crenças e rituais compartilhados criaram um vínculo poderoso. Eles formaram uma identidade comum. Eles estabeleceram códigos morais, regras sobre como tratar uns aos outros com justiça, bondade e respeito. Essas regras, muitas vezes vistas como mandamentos divinos, ajudaram as sociedades a funcionar e prosperar. A religião se tornou a cola social que uniu famílias, tribos e, eventualmente, civilizações inteiras. É por isso que a religião é tão importante para as pessoas. Ela nos dá uma comunidade, uma família de fé que nos apoia ao longo da jornada da vida. Ela oferece conforto quando estamos de luto e uma maneira de celebrar nossas maiores alegrias. Ela marca os momentos importantes de nossas vidas: nascimento, amadurecimento, casamento e morte, com rituais significativos. Essas tradições nos conectam aos nossos ancestrais e nos dão um senso de continuidade, a sensação de que fazemos parte de algo que durará muito depois de termos partido. Ela nos ajuda a responder não apenas por que o céu é azul, mas também como devo viver minha vida. Vamos fazer uma viagem ao redor do mundo para ver algumas dessas grandes fés em ação. Podemos começar no Oriente Médio, o berço de 3 grandes religiões monoteístas. O judaísmo, a mais antiga das 3, é centrado na crença em um único Deus e na aliança que ele fez com o povo de Israel. Seus seguidores, chamados judeus, encontram orientação no texto sagrado da Torá. O cristianismo surgiu das raízes judaicas, baseado na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, a quem os cristãos acreditam ser o Filho de Deus.
É hoje a maior religião do mundo, com seguidores em todos os continentes. O islamismo, a mais jovem das três, foi revelado ao profeta Maomé. Os muçulmanos acreditam em um único Deus, Alá, e seguem os ensinamentos do Alcorão. É a fé dominante em todo o Oriente Médio, norte da África e partes da Ásia. Agora, vamos viajar para o leste, para o subcontinente indiano, um berço de profundas tradições espirituais. O hinduísmo é uma das religiões vivas mais antigas do mundo, com uma rica e diversa coleção de crenças e práticas. Não tem um único fundador, e nem um único livro sagrado, mas uma vasta biblioteca de escrituras. Os hindus acreditam em um ciclo de nascimento, morte e renascimento chamado reencarnação, e no conceito de karma. Dessa mesma região veio o budismo. Foi fundado por Siddhartha Gautama, um príncipe que se tornou o Buda, ou o Iluminado. Os budistas geralmente não adoram um Deus criador, mas seguem um caminho de desenvolvimento espiritual para acabar com o sofrimento e alcançar o Nirvana, um estado de paz perfeita. Nossa jornada não termina aqui. Em todo o mundo, encontramos caminhos espirituais únicos. Na China, os princípios do taoísmo e do confucionismo moldaram a cultura por séculos, oferecendo sabedoria sobre harmonia, ética e boa governança. No Japão, o shintoísmo reverencia os kami, ou espíritos divinos, que habitam objetos e elementos naturais. Na África, uma vasta gama de religiões tradicionais honra os ancestrais e mantém uma profunda conexão espiritual com a terra. E nas Américas, as espiritualidades indígenas preservam a sabedoria antiga sobre viver em equilíbrio com a natureza. Cada uma dessas fés oferece uma janela única para a alma humana. Estes são apenas alguns exemplos. Cada uma dessas religiões tem muitas ramificações e interpretações diferentes. Elas não são monumentos estáticos do passado. São tradições vivas e respiratórias que continuam a evoluir e se adaptar. Elas influenciam a arte, a música, a política e a vida diária de bilhões de pessoas. Elas inspiraram atos de incrível caridade e compaixão, e também estiveram no centro de conflitos e divisões. Entender onde essas fés são praticadas nos ajuda a entender o mundo em que vivemos. Nos ajuda a ver as forças culturais e históricas que moldaram nossas sociedades modernas. Cada religião tem seu próprio ritmo, seu próprio pulso único. Esse ritmo é frequentemente expresso através de rituais e celebrações. Estes não são apenas hábitos vazios, são ações poderosas que dão vida às crenças. Eles tornam as ideias abstratas da fé tangíveis e reais. Pense em um batismo cristão, onde a água simboliza purificação e nova vida. Ou um bar mitzvah judeu, uma cerimônia que marca a transição de um menino para a idade adulta religiosa. Esses rituais são marcos na jornada espiritual de uma pessoa, conectando-os física e emocionalmente à sua comunidade de fé e sua história. Festivais são outra forma de as religiões marcarem o tempo e celebrarem suas crenças centrais. São momentos de alegria e reflexão coletivas. Durante o mês islâmico do Ramadã, os muçulmanos jejuam do amanhecer ao anoitecer. Isso não é apenas sobre abster-se de comida, é um tempo para oração, caridade e profunda disciplina espiritual, culminando na alegre festa do Eid al-Fitr. Na Índia, os hindus celebram o Diwali, o Festival das Luzes. Eles acendem lâmpadas e soltam fogos de artifício para simbolizar a vitória da luz sobre as trevas, do bem sobre o mal. Esses festivais quebram a rotina da vida diária e preenchem as comunidades com um senso compartilhado de propósito e celebração. Vamos explorar algumas curiosidades. Você sabia que alguns monges budistas tibetanos criam intrincados mandalas de areia? Eles passam dias, até semanas, arranjando meticulosamente milhões de grãos de areia colorida em padrões bonitos e complexos. Essas mandalas representam o universo, e uma vez que estão completas,
Elas são cerimoniosamente destruídas, varrendo a areia para simbolizar a impermanência de todas as coisas. É uma lição profunda sobre o desapego. Na fé shintoísta do Japão, a limpeza é fundamental para a divindade. Antes de entrar em um santuário, os adoradores realizam um ritual de purificação chamado temizu, lavando as mãos e a boca com água de uma fonte especial. Essas práticas podem parecer estranhas para um estranho, mas para o crente, elas são profundamente significativas. Considere os derviches rodopiantes da tradição sufi dentro do Islã. Eles giram em uma dança meditativa, uma mão apontando para cima para receber a graça de Deus, a outra apontando para baixo para concedê-la à terra. Seu giro contínuo é uma representação física de sua órbita em torno do centro divino do universo. Da meditação silenciosa ao canto alegre, dos jejuns solenes às festas elaboradas, esses ritmos sagrados são o pulsar da fé. São as maneiras que nós, humanos, encontramos para falar uma linguagem mais antiga que as palavras. Apesar de todas as suas diferenças, há coisas que conectam essas diversas fés? Quando você olha de perto, começa a ver fios em comum, fios dourados, que percorrem toda a tapeçaria da crença humana. Talvez o mais universal deles seja o princípio da reciprocidade. A regra de ouro: faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Você pode encontrar esse ensinamento no cristianismo. Você pode encontrá-lo nos ensinamentos de Confúcio. Você pode encontrá-lo no islamismo, judaísmo, hinduísmo e budismo. É uma sabedoria simples, mas profunda, que quase todas as tradições descobriram. Uma bússola moral universal. Outro fio comum é a busca por algo além deste mundo material. Uma busca pela transcendência. Seja chamada de salvação, iluminação, nirvana ou proximidade com Deus, é uma esperança compartilhada. A esperança de que há mais na vida do que apenas o que podemos ver e tocar. Que nossas vidas têm um significado mais profundo e um propósito maior. As religiões oferecem mapas diferentes, mas muitos apontam para um destino semelhante. Um estado de paz, libertação ou união com o divino. Essa aspiração compartilhada por uma existência melhor e mais significativa é um poderoso conector entre diferentes sistemas de crença. Muitas religiões também compartilham histórias e figuras semelhantes, contos de grandes dilúvios, histórias de profetas que recebem sabedoria divina, relatos de nascimentos virgens ou eventos milagrosos. Esses temas recorrentes são chamados de arquétipos. Eles parecem brotar de uma consciência humana profunda e coletiva. Isso não significa necessariamente que uma religião copiou a outra. Pode significar que todos estamos lutando com as mesmas experiências e questões humanas fundamentais. Todos nós lidamos com a luta entre o bem e o mal, o ciclo de vida e morte, e a esperança de redenção. Nossas histórias são diferentes, mas os temas são frequentemente os mesmos. No final, talvez o mais importante não seja focar em qual religião está certa, mas reconhecer que todos estamos em uma busca. Todos somos buscadores. Todos estamos tentando encontrar nosso caminho neste universo lindo, confuso e magnífico. Ter curiosidade sobre outras crenças não enfraquece a nossa própria. Ela a enriquece. Ajuda-nos a ver o mundo através dos olhos de outras pessoas. Promove a empatia e a compreensão. Quando respeitamos os diversos caminhos que as pessoas trilham em sua busca por Deus, pela verdade, pelo significado, não estamos apenas respeitando a religião delas. Estamos respeitando nossa humanidade compartilhada. E isso, acredito, é um ato verdadeiramente sagrado.